Ele dormia há 72 anos num ferro velho. Um homem de 78 anos o encontrou na floresta de Vermont, e o bilhete dentro da porta mudou tudo. Harold Peterson segurava uma xícara de café morno enquanto observava a chuva de outubro bater contra a janela de sua pequena casa em Stowe, Vermont. Aos 78 anos, suas manhãs eram sempre iguais: café, jornal, silêncio. O tipo de silêncio que só quem perdeu a esposa depois de 52 anos de casamento conhece. Margaret havia partido há 3 anos, levando consigo não apenas o amor de sua vida, mas também os sonhos que eles construíram juntos. Entre esses sonhos estava um Chevrolet Corvette 1953, o primeiro ano de produção do modelo. Margaret sempre brincava: "Quando você se aposentar, Harold, vamos comprar aquele carro dos seus sonhos e viajar por todo o país." Mas a aposentadoria chegou tarde demais, e Margaret partiu antes que pudessem realizar esse sonho. Naquela manhã chuvosa de terça-feira, Harold decidiu fazer algo diferente. Há semanas, o vizinho mencionara sobre carros antigos abandonados na antiga propriedade dos Whitman, uma fazenda que ficara vazia há décadas, engolida pela floresta densa de Vermont. "Só curiosidade", murmurou para si mesmo, vestindo o casaco e pegando as chaves do seu picape. Não tinha nada melhor para fazer mesmo. A propriedade dos Whitman ficava a 20 minutos de carro, numa estrada de terra que serpenteava entre pinheiros gigantescos e bordos com folhas douradas. Harold estacionou próximo ao que restara da casa principal, apenas uma estrutura de madeira apodrecida, tomada por era e anos de abandono. O ar cheirava a folhas molhadas e história esquecida. Ele começou a caminhar pelos arredores, pisando cuidadosamente sobre galhos caídos e pedras cobertas de musgo. Foi então que a viu, parcialmente escondida sob uma lona verde militar rasgada, coberta por galhos e folhas acumuladas de décadas, estava a silhueta inconfundível de um carro esportivo. Harold sentiu o coração acelerar. Suas mãos tremeram levemente quando ele começou a remover os galhos, uma sensação que não experimentava desde que Margaret partira. A cada galho removido, mais detalhes apareciam: para-choque cromado, faróis redondos. E então, quando ele puxou a lona completamente, um Chevrolet Corvette 1953, branco como a primeira neve de Vermont, exatamente como o dos seus sonhos. Harold ficou parado por longos minutos, apenas olhando. Não podia ser real. Era como se Margaret tivesse conspirado com o universo para lhe enviar este presente impossível. O carro estava em condições surpreendentemente boas para algo abandonado há tanto tempo. A tinta, apesar de opaca, ainda mantinha seu tom original. Os pneus, miraculosamente, não estavam totalmente deformados. Harold caminhou ao redor do veículo como quem caminha ao redor de um altar sagrado. Foi quando tentou abrir a porta do motorista que notou algo estranho. Havia um envelope amarelado e manchado pela umidade preso entre a porta e a borracha de vedação. Com cuidado, Harold o retirou. No envelope, em letra cursiva desbotada, estava escrito: "Para quem encontrar este carro." Harold abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta manuscrita em papel que já havia conhecido dias melhores. A data no topo fazia seu estômago se apertar. 15 de junho de 1953. "Meu nome é Thomas Whitman." A carta começava: "Hoje comprei este Corvette para minha esposa, Eleanor, como presente de casamento. Ela sempre sonhou em ter um carro esportivo. Dizia que queria sentir o vento no cabelo e a liberdade na estrada. Planejávamos nossa lua de mel dirigindo pela costa californiana, mas ontem Eleanor descobriu que está doente. Muito doente. Os médicos dizem que ela tem pouco tempo." Harold precisou parar de ler por um momento. A semelhança com sua própria história era perturbadora e bela ao mesmo tempo. Eleanor insistiu que eu devolvesse o carro. A carta continuava. Dizia que seria um desperdício mantê-lo se ela não pudesse aproveitá-lo. Mas eu não consegui. Este carro representa todos os sonhos que tivemos juntos, todas as viagens que planejamos, todos os pôres do sol que queríamos ver. Então decidi guardá-lo aqui, na nossa propriedade. Talvez algum dia, quando a dor diminuir, eu tenha coragem de dirigi-lo sozinho.
Ou talvez algum dia alguém o encontre e lhe dê o amor e a aventura que Eleanor e eu nunca pudemos dar. As mãos de Harold estavam tremendo visivelmente agora. Continuou lendo. Se você está lendo esta carta, significa que Thomas e Eleanor Whitman já partiram há muito tempo. Significa que este carro esperou pacientemente por alguém que pudesse amá-lo como nós o amamos. A chave está escondida atrás do parasol do lado do passageiro. O carro é seu agora, mas eu lhe faço apenas um pedido. Não o mantenha parado. Eleanor sempre dizia que um carro é como um sonho. Ele precisa ser vivido, não apenas guardado. Dirija-o. Sinta o vento no rosto. Veja pôres do sol. Viva as aventuras que nós nunca pudemos viver. A carta terminava com uma linha que fez Harold chorar pela primeira vez desde o funeral de Margaret. O amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera por uma nova forma de se expressar. Harold dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. Com mãos ainda trêmulas, abriu a porta do Corvette e procurou atrás do parasol do passageiro. Lá estava a chave, como prometido. Uma chave simples de metal, oxidada pelo tempo, mas ainda funcional. Durante as próximas semanas, Harold trabalhou no Corvette com uma energia que não sentia há anos. Trouxe mecânicos, substituiu peças, restaurou o interior. A cada dia, sentia como se estivesse não apenas restaurando um carro, mas ressuscitando sonhos. Os seus, os de Margaret, os de Thomas e Eleanor. O trabalho lhe deu propósito novamente. Pela primeira vez em 3 anos, Harold acordava ansioso pelo que o dia traria. O carro ficou pronto numa quinta-feira ensolarada de novembro. Harold o dirigiu lentamente pela estrada principal de Stowe, sentindo o motor V8 ronronar suavemente. As pessoas paravam para olhar, crianças acenavam. Ele se sentia jovem novamente, como se o tempo tivesse voltado atrás, e Margaret estivesse ali ao seu lado, rindo e pedindo para ele acelerar um pouco mais. Naquela noite, Harold ligou para seu filho David, que morava na Califórnia. David, disse, estou pensando em fazer uma viagem longa. David ficou preocupado. Harold não saía do estado há anos. Para onde, pai? Para a costa californiana. Quero dirigir pela Highway 1, ver o pôr do sol no oceano. Sua mãe sempre quis fazer isso. Houve silêncio do outro lado da linha. Pai, você tem certeza? Dirigir sozinho nessa idade? Eu não vou estar sozinho. Harold interrompeu. Vou levar comigo todas as pessoas que amei e que me amaram. Harold partiu numa segunda-feira de dezembro, dirigindo o Corvette branco de 1953 em direção ao oeste. No banco do passageiro ele havia colocado uma foto de Margaret no porta-luvas, junto com a carta de Thomas Whitman. Durante a viagem, ele parava em pequenas cidades, comia em restaurantes locais, dormia em motéis simples. Em cada parada, pessoas se aproximavam para admirar o carro, e Harold contava a história, sobre Thomas e Eleanor, sobre Margaret, sobre sonhos que esperam décadas para serem realizados. No terceiro dia de viagem, numa pequena cidade do Colorado, Harold parou para abastecer. O frentista, um jovem de cerca de 20 anos, olhou para o Corvette com admiração. Que carro incrível, senhor. Deve ter uma história e tanto. Harold sorriu. Tem sim, e ainda está sendo escrita. O jovem perguntou se Harold estava viajando sozinho. Não, Harold respondeu, olhando para a foto de Margaret no banco do passageiro. Estou levando comigo 52 anos de casamento, 60 anos de amizade e o sonho de 2 pessoas que nunca puderam realizá-lo. Este carro carrega mais amor do que qualquer veículo tem direito de carregar. Quando Harold finalmente chegou à Highway 1 da Califórnia, eram 4 da tarde numa quinta-feira ensolarada. Ele estacionou num mirante que dava para o Oceano Pacífico e ficou ali por horas, apenas observando as ondas e sentindo a brisa salgada. Pela primeira vez desde que Margaret partiu, Harold se sentiu completo. Não porque a dor havia passado, mas porque havia encontrado uma forma de carregá-la que não o destruía. Naquela noite, Harold ligou para David novamente. Filho, cheguei ao oceano. Como foi a viagem, pai? Foi curativa. Entendi uma coisa importante. Os sonhos não morrem com as pessoas que os sonharam.
Eles ficam esperando por alguém que tenha coragem suficiente para realizá-los. David ficou em silêncio por um momento. Pai, você parece diferente. É porque eu sou diferente. Aprendi que podemos honrar quem amamos não apenas guardando suas memórias, mas vivendo os sonhos que eles não puderam viver. Harold passou uma semana na Califórnia, dirigindo pela costa, visitando pequenas cidades, conhecendo pessoas. Cada quilômetro percorrido era como uma oração. Cada pôr do sol era como um brinde a Margaret, a Thomas e Eleanor, e a todos os sonhos que merecem ser vividos, mesmo quando chegam tarde demais. Na viagem de volta para Vermont, Harold decidiu fazer uma parada especial. Voltou à antiga propriedade dos Whitman, agora sabendo muito mais sobre a história do lugar. Pesquisou nos arquivos locais e descobriu que Thomas havia morrido em 1967 e Eleanor em 1953, apenas 3 meses após comprarem o Corvette. Eles estavam enterrados num pequeno cemitério da cidade. Harold visitou o túmulo e deixou uma rosa branca sobre a lápide. Thomas, Eleanor, disse em voz baixa. O carro de vocês finalmente conheceu a estrada. Finalmente sentiu o vento. Finalmente viu os pôres do sol que vocês sonharam ver. E quero que saibam que cada quilômetro foi percorrido com amor. O amor de vocês, o meu, o da Margaret. Os sonhos verdadeiros nunca morrem. Eles apenas esperam pela pessoa certa para dar-lhes vida. De volta à sua casa em Stowe, Harold fez algo que ninguém esperava. Colocou um anúncio no jornal local. Corvette 1953 procura sonhador. Não estou vendendo, estou passando adiante. Se você tem um sonho que nunca realizou, se você perdeu alguém que amava e acha que é tarde demais para ser feliz, este carro é para você. Venha contar sua história. Dezenas de pessoas apareceram. Harold conversou com cada uma, ouvindo suas histórias, seus sonhos adiados, suas dores. Finalmente escolheu Sarah, uma enfermeira de 45 anos que havia perdido o marido em um acidente e sempre sonhara em dirigir pelo país visitando parques nacionais. Meu marido dizia que quando nos aposentássemos iríamos ver todos os parques nacionais dos Estados Unidos. Ela contou com lágrimas nos olhos. Mas ele morreu aos 48 anos, e eu achei que aquele sonho havia morrido com ele. Harold entregou as chaves para Sarah junto com a carta original de Thomas Whitman e uma nova carta que ele mesmo havia escrito. Este carro tem uma missão, ele disse. Ele existe para realizar sonhos adiados, para curar corações partidos, para provar que nunca é tarde demais para ser feliz. Quando você terminar sua jornada, passe-o adiante para alguém que precise dele. 6 meses depois, Harold recebeu um cartão postal de Sarah, enviado do Grand Canyon. Harold, ela escrevera, estou no 10º Parque Nacional. O Corvette está dirigindo como um sonho e eu nunca me senti mais viva. Meu marido estaria orgulhoso. Thomas e Eleanor estariam orgulhosos. Margaret estaria orgulhosa. Obrigada por me ensinar que os sonhos são maiores que as pessoas que os sonham. Harold guardou o cartão numa gaveta especial, junto com a carta de Thomas Whitman e fotos de sua viagem para a Califórnia. Aos 79 anos, ele havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O amor verdadeiro não é algo que guardamos, é algo que compartilhamos. Os sonhos não são propriedade particular, são herança da humanidade. Todas as manhãs, Harold ainda toma seu café observando a chuva de Vermont. Mas agora seu silêncio é diferente. Não é mais o silêncio do vazio, mas o silêncio da paz. Porque ele sabe que em algum lugar da estrada americana, um Corvette branco de 1953 continua realizando sonhos, carregando histórias de amor, provando que algumas coisas são grandes demais para morrerem. E sempre que Harold se sente só, ele lembra das palavras que Thomas Whitman escreveu há 70 anos. O amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas espera por uma nova forma de se expressar. Se esta história tocou seu coração, talvez seja porque você também tem um sonho esperando para ser vivido. Talvez seja porque você também perdeu alguém e acha que é tarde demais para ser feliz. Lembre-se, nunca é tarde demais para honrar quem amamos vivendo os sonhos que eles nos inspiraram a sonhar.
Você acredita que os sonhos são maiores que as pessoas que os sonham? Deixe seu comentário contando qual sonho você gostaria de realizar. E se esta história fez você lembrar de alguém especial, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para lembrar que vale a pena continuar sonhando.